E aqui tem uma pessoa que trata dos outros, que diz que algumas pessoas têm relatado que no momento em que estavam exercitando os olhos, fazendo aqueles exercícios para melhorar a vista, buscando, portanto, melhorar a saúde dos olhos, no mesmo momento ocorrem mudanças internas e mudanças externas também, às vezes. Isto é, quando a pessoa vai fazer exercício para melhorar a vista, ela percebe que acontecem mudanças nela. Se isto tem relação com o fato de se fazer exercício. E um outro fato que ele observou está ligado ao processo de recuperação da vista. Ou seja, ele observou que o processo degenerativo da visão em algumas pessoas ou se interrompe, ou caminha numa velocidade mais lenta, ou até segue o caminho inverso de melhora, depois que se entra no caminho espiritual. Se isto pode ser verdadeiro. Bem, a visão física no plano externo, no plano material, ela representa o nosso modo de ver as coisas. Representa a nossa visão da vida, a nossa visão do caminho, da lei. Então, se nós em algum momento nos recusamos a ver algo que a nossa consciência já indicou, então se nós não queremos ver aquilo, a vista física é alterada. É como se ela recebesse o reflexo desta nossa recusa de ver. Também nós podemos passar longo tempo não querendo ver a realidade, não querendo ver a verdade, não querendo aceitar coisas que teríamos que aceitar para evoluir. Enfim, não queremos ver estas coisas. E a vista física, os olhos físicos, a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, acabam pagando aquilo, ou recebendo o reflexo desta situação. Então, se uma pessoa se coloca a fazer exercícios físicos para melhorar a visão, como neste caso, se ao mesmo tempo ela está integrada num movimento de fazer transformações internas, de se transformar em certos pontos, é claro que tudo isto junto vai refletir em mudanças. Tanto mudanças internas nela, como mudanças de situações, como eventualmente mudança também na visão física. Mas não é o exercício que produziu estas mudanças. O que produziu essas mudanças foi a mudança de consciência dela, ao mesmo tempo que fazia o exercício. Então, a mudança de consciência nela, a mudança de ponto de vista, de atitude dela, vai fazer cessar a necessidade dos olhos físicos refletirem aquela desarmonia. E aí o exercício vai recolocar os olhos físicos na situação normal. Mas o exercício só vai colocar os olhos físicos na situação normal se estiver havendo esta mudança na consciência. Então, se ele observou isto aqui no tratamento, é porque aquela pessoa estava fazendo esse trabalho concomitantemente. Tanto o exercício físico quanto a mudança na consciência. Agora, isto de um processo degenerativo se interromper, isto acontece bem comumente quando a pessoa se firma no caminho espiritual, isto é, no caminho evolutivo. Quando a pessoa se confirma no caminho evolutivo, certos processos degenerativos ou certos processos de enfermidade podem se interromper. Se interrompem porque o espírito
vê a possibilidade de um desenvolvimento numa outra direção. Então esses processos podem se interromper. E como diz aqui, e às vezes até de fazer o caminho inverso, de melhorar depois que se entra no caminho. Isto tem que se ver caso por caso. Isto não é igual para todos os indivíduos. Agora, se aquele processo degenerativo vai impedir que a pessoa faça o desenvolvimento espiritual evolutivo, aí o espírito pode cessar aquele processo. Porque aquele processo não é uma vontade do espírito. Aquele processo é um pagamento kármico, é um equilíbrio kármico. Agora, no momento em que o indivíduo entra num caminho evolutivo decididamente, o espírito pode interromper aquele processo. Às vezes pode até ceder e regredir. Quando nós, ao fazer o caminho evolutivo, compensamos alguma coisa que produziu aquele efeito. Então nós podemos estar com algum processo degenerativo que aconteceu porque fizemos certas coisas, vivemos certas coisas no passado. No momento em que você entra no caminho e não só não vive mais aquilo, mas vive o oposto, este processo pode regredir. Mas isto de se interromper é relativamente comum. Regredir também acontece, mas interromper é mais comum. Quando acontecem estas coisas, de processos degenerativos se interromperem ou de se reverterem, isto fica sempre inexplicável para as leis materiais da medicina. Não há explicação material para isto. Isto quer dizer que fazia parte realmente do processo evolutivo do indivíduo, processo interno. Agora, nessa pergunta constava também o seguinte: o discípulo ama a transcendência, mas não se expõe ao perigo. Sabe que deve velar pelo cálice que lhe foi entregue. Então, quando a gente está buscando a transcendência, quando a gente está buscando a ampliação de consciência, é preciso não se expor a perigos. Que perigos são esses? É o perigo de nós entrarmos em contato com certas energias para as quais nós não estamos preparados, porque os nossos veículos ainda não estão purificados o suficiente. Então, quando nós saímos em busca da consciência mais alta, quando nós saímos em busca do conhecimento, nós temos que não nos expor aos perigos, isto é, não ter ambição pelo conhecimento, porque senão, através da ambição, nós vamos entrar em contato com uma energia para a qual nós não estamos preparados, nossos corpos não estão preparados. Então, se a gente busca o conhecimento sem ambição, então nós vamos receber aquele conhecimento que podemos receber, que os nossos corpos podem suportar, sem entrar em crise. E velar pelo cálice que nos foi entregue é justamente nós cuidarmos dos nossos veículos, porque o veículo recebe aquilo que vem do alto. Então, nós teríamos que preservar estes veículos de receber demais através da ambição. É só cortar a ambição que tudo dá certo. É a ambição que leva à sobrecarga. Em todos os campos. Se você tem qualquer tipo de ambição, mesmo positiva, você vai ficar sobrecarregado. O que te sobrecarrega não é a realidade, não é a tua tarefa, é a sua ambição diante da tarefa. É o não saber aceitar a medida das coisas que recebe, das coisas que faz,
das coisas que produz, é a ambição que leva a esse desequilíbrio. Ele diz que a capacidade de renascer faz parte desse raio. Pois é, renascer aqui não quer dizer reencarnação. Renascer não é reencarnar. Reencarnar é uma coisa, renascer é outra. Você reencarna quando volta para os corpos. Você renasce quando transcende a lei do nascimento e da morte. Então, renascer não é a mesma coisa que reencarnar. Isto é, você transcender esta lei do nascimento e da morte. Agora, o ritmo é você ir transcendendo isto continuamente, isto é, você ir renascendo continuamente, se elevando continuamente. E claro que se nós estamos encarnados, não podemos evitar, de a uma certa altura, desencarnar ou transmutar. Então isto, se você está encarnado, é indiscutível que você vai desencarnar um dia, ou que você vai transmutar. Agora, independentemente disto, você pode ir renascendo. Você pode estar na mesma encarnação, mas você vai renascendo. Isto é, você vai transcendendo na sua consciência esta ideia de morte, esta ideia de nascimento, esta ideia de reencarnação. Nós não precisamos sair da lei do nascimento físico para renascer. Nós podemos ir renascendo mesmo dentro desta lei. Até que a uma certa altura você está fora da lei do nascimento físico. E aí a vida é contínua. Não há mais este ir e voltar para um plano inferior e superior. Mas renascer, um renascido, ele está num ritmo contínuo de ascensão e de renascimento. Bom, uma pessoa leu uns dias atrás num pensamento publicado que alguns são escolhidos, preparados e conduzidos a um destino maior. Que significa ser escolhido? Que significa ser preparado? E que significa ser conduzido a um destino maior? Ela pergunta. Parece que nós falamos aqui numa partilha recente que não há ninguém nos escolhendo, ninguém está escolhendo a gente, mas que somos nós que nos escolhemos. Então somos escolhidos, mas não porque alguém nos escolheu, fomos nós que escolhemos uma certa coisa. Então, o que é que nós escolhemos dentro do sentido disto? Nós escolhemos restabelecer uma ordem e uma harmonia no nosso ser e em volta de nós. Isto é um perfeito escolhido. Isto é, ele optou por restabelecer ordem e harmonia em si e em volta dele. Isto é um escolhido completo. Porque, como humanidade, como seres humanos, nós temos que restabelecer uma ordem e uma harmonia em nós. Ninguém nasceu em ordem e harmonioso. Tanto assim que nasce berrando. Que não é por causa do período de gestação, já vinha de antes, não? Porque a vida é longa. Então não nasce em ordem e nem em harmonia. Isto faz parte desta fase da reprodução humana. Agora, se nós temos o propósito de restabelecer esta ordem, esta harmonia, então, se nós temos esta disposição de restabelecer isto, de reconstruir isto, então nós escolhemos isto, então somos escolhidos. E quem escolhe isto, quem é escolhido, é logo reconhecido e aí começa a ser preparado para um destino maior.
Porque enquanto nós não temos ordem e não temos harmonia, nós temos que estar vivendo o destino comum. O destino comum, que é um conjunto de efeitos que nós mesmos causamos anteriormente. Então, esse destino nosso, esse destino comum, isto não é o nosso verdadeiro destino. Isto é um pagamento de coisas, é um reajuste de contas, é uma série de coisas que têm que ser vividas para equilibrar coisas passadas. Isto não é o verdadeiro destino de ninguém. A vida humana não é o verdadeiro destino de ninguém. Isto é o destino comum, é o destino normal. Então, esse destino comum é um destino preparado, um destino engendrado para você se interar com coisas, com pessoas que você precisa para ajustar coisas, para equilibrar outra, enfim, você precisa escolher realmente uma ordem maior e uma harmonia maior para poder sair disto. Porque senão você fica centenas de vidas vivendo esse destino que todo mundo vive. Quando você escolhe esta ordem, esta harmonia, você não é posto logo no seu destino maior. Mas você escolhe esta ordem e esta harmonia, e aí você começa a equilibrar as coisas no destino comum. Então, no destino comum, você começa a ordenar as coisas. Você começa a equilibrar as coisas. Primeiro tem que começar aí. Agora, o destino comum não faz você dar um passo superior. O destino comum só serve para você equilibrar as coisas. Só serve para você ordenar as coisas. Quando isto começa a ser ordenado, você tem que ser tirado deste destino. Porque o destino humano não leva a nada. Então aí você tem que ser tirado. Você primeiro tem que ser escolhido, você tem que escolher pela ordem, pela harmonia. Aí você começa a colocar o seu destino humano em ordem e harmonia. E aí, quando você já fez o que era possível fazer com seu destino humano, você tem que ser retirado daí, você tem que ser posto em um destino maior. E que preparo é este? O preparo é você ser inspirado e você ser ajudado pelas forças internas que já estão visando um destino maior, ou pelas hierarquias que estão acompanhando, as hierarquias que notaram o que você escolheu. Aí, quando isto tudo é notado, você começa a ter uma condução mais segura dos fatos da vida, dos fatos do teu destino comum. E nesta condução segura, você não vai criando novas coisas kármicas para serem equilibradas. Então você tem que ir vivendo com uma segurança, aplicando as leis, vendo o que é harmonioso, o que não é harmonioso, o que é ordenado, o que não é ordenado. Você vai aplicando esta segurança na vida. Isto é o preparo. Você vai desenvolvendo o teu destino comum com segurança. Você vai ordenando as coisas. Você vai harmonizando as coisas e vai ficando seguro nisto. Isto é a preparação. Esta condução, o desenvolver disto, isto é feito sempre com a colaboração dos grupos internos. Ninguém é conduzido para o destino maior e ninguém tem esta segurança na condução do destino comum sem a colaboração, sem a presença desses grupos internos. Esses grupos internos que são aquelas almas afins com a nossa e que já estão a caminho de um destino maior. Então os grupos de almas começam a entrar aqui na nossa vida. É neste momento, é quando nós temos que ser conduzidos já para o destino maior. Então estas almas começam a nos inspirar, a nos guiar e a nos ajudar.
Enquanto o destino comum é uma série de fatos, uma série de histórias, uma série de encontros, uma série de relações, de tudo isto, o destino maior é um movimento, é um impulso que vai levando você a se unir com a fonte das coisas, com a fonte da vida. Então, no destino comum, você vive lutando pela vida, para resolver a vida, para manter a vida. No destino maior, você fica indo ao encontro daquilo que te criou, da fonte da vida. Então, você vai se aproximando da vida em si no destino maior. Você vai se aproximando desta fonte que te criou, que te gerou, que te deu a vida. É uma coisa que está além da vida isto. Isto é o destino maior. O destino maior não é uma vida. O destino maior é você estar buscando isto que gera a vida. É ali o destino maior. É nesse ponto. Então lá não tem vida nenhuma sendo vivida. Você está na própria fonte da vida. É para ali que a evolução superior te leva. É esse o caminho que está escrito aqui nesse pensamento. Esses grupos de almas, isto é, estas almas que em grupo servem ao planeta ou servem à humanidade ou se desenvolvem, esses grupos internos de almas, eles começam a se relacionar conosco, começa a haver uma sintonia conosco, não quando nós estamos aqui vivendo a vida humana e cumprindo o nosso destino. Se essas almas fossem se envolver nos nossos destinos, elas cairiam na Terra de novo e reencarnariam quando o destino delas já é outro, o caminho delas já é outro. Então, estas almas, embora já tenham outro caminho, já estejam sendo conduzidas para o destino maior, estas almas se relacionam conosco para nos ajudar. Nenhuma alma mais avançada pode se dirigir ao destino maior esquecendo as almas irmãs aqui no destino humano. Só que no destino humano, nenhum ser evoluído pode se miscuir, muito menos uma alma. Seria um retrocesso isto. Mas, quando o indivíduo está se preparando, aí estas almas entram. Esses grupos internos entram. E esses grupos internos significam certas energias que são muito importantes para nós nos prepararmos para este caminho e para o nosso destino. E estas almas, esses grupos de almas, eles têm o conhecimento, porque já fizeram este trecho do caminho, eles têm o conhecimento e, portanto, eles têm a atração, eles possuem a atração magnética de nos puxar para cima. Um grupo de almas não fica nos mandando mensagens na realidade. O grupo de almas tem uma atração magnética que puxa a nossa alma para um plano mais elevado. Então o grupo de almas não interfere no seu destino. O grupo de almas atrai, exerce atração. E se você suportar esta atração, se você responder a esta atração, então você sobe. São as almas que já deram este passo e que não poderiam ir para o destino maior se não cumprissem esta etapa de atrair aqueles que ainda não estão neste caminho superior. E esse grupo de almas, que é bem próximo de nós todos, as almas que estão no caminho espiritual, confirmadas, estão coligadas com o seu grupo interno. Embora isto não seja um fato consciente, ou nem sempre seja consciente, esta coligação existe. E se a hierarquia espiritual, tiver que nos ajudar neste caminho rumo ao destino maior, é através destas almas, é através desses grupos que ela vai passar esta ajuda. Nós estávamos falando no início em superestimulação, no cuidado com o nosso cálice. A alma também é um cálice.
não são só os corpos que são o cálice. Os corpos são o cálice material. A alma é um cálice bem sutil que nós temos. Então, a vibração de um raio, a vibração de uma hierarquia maior sobre esta alma pode sensibilizá-la demais, pode superestimulá-la. Então, o grupo de almas afim é que é o filtro para isso. O grupo de almas é que é o canal para isto. Então, nós podemos estar sendo ajudados por uma hierarquia maior, mas não diretamente. Nós estamos ajudados por uma hierarquia maior através de um grupo de almas. Então, um grupo de almas, não uma alma, um grupo de almas tem condições de receber esta energia de uma hierarquia maior, porque ali está um grupo, aquilo é processado e aquilo então é transmitido para as almas individuais. Então, esse grupo de almas é fundamental na nossa busca do destino maior, nesse nosso caminhar para a fonte da vida. Essa é a estrutura do trabalho das almas no planeta. Quando se fala num planeta onde há almas, onde há vida espiritual, nós estamos considerando são os grupos de almas, não as almas encarnadas. O planeta, a estrutura espiritual do planeta, a verdadeira estrutura do planeta, são os grupos de almas. São as almas que fazem este trabalho de transmitir as energias maiores, a energia dos raios, para o planeta, se já é um grupo que está trabalhando para o planeta, ou para as outras almas que estão aqui neste jogo de forças, que não vai levar nunca para um caminho superior ou para um destino superior. Então, se nós tivermos esta vocação para considerar as almas em grupo, isto vai ajudar muito esses contatos. Porque há pessoas supersticiosas que ficam invocando uma alma, que ficam invocando uma personalidade espiritual, e isto pode ser muito bom, pode ser muito importante, pode ajudar em certas coisas, mas não para o efeito do indivíduo seguir o seu destino maior. Aí precisa de um grupo de almas coligados com ele, porque de um certo ponto em diante a evolução é em grupo. E isto fica muito evidente, muito real, quando se trata do grupo de almas. E nós vamos treinando esses contatos, este relacionamento, muitas vezes é aqui na vida sobre a Terra. Para efeito de você tentar viver grupalmente, no sentido de você ir vivendo em grupo, de você ir considerando o bem do grupo, de você ir fazendo as suas tarefas segundo a necessidade de um grupo. É assim que se começa com isto. Então a vida humana, a vida sobre a Terra, o destino comum, no fundo serve para isto, para você treinar, viver em grupo, servir em grupo, porque assim você vai afinar com os grupos de alma, que é a verdadeira estrutura do planeta. A verdadeira estrutura da vida espiritual e do caminho espiritual, esta estrutura que nos leva ao destino maior, começa nos grupos de alma. E quando nós estamos vivendo em grupo, trabalhando em grupo ou servindo em grupo, não estamos fazendo isto em função material. Isto tem uma repercussão muito mais ampla na verdadeira estrutura do planeta. Porque é vivendo em grupo e vivendo estas coisas materiais em grupo, é que você vai se preparando para perceber a verdadeira estrutura, para perceber o verdadeiro caminho que está nos grupos de alma. Porque é ali que se conhece realmente o caminho ascensional. Porque um grupo humano, por mais bem treinado que seja, por mais afinado que seja, o que é que ele pode entender de caminho ascensional? Nada. Porque o grupo humano está no plano humano, está no plano mental, no plano emocional e no plano etérico físico. Pode cometer
todos os erros, e tudo isto é previsto. Tudo isto é previsto. Porque o grupo realmente não serve só para você acertar. O grupo serve para você treinar a estar em grupo, para você treinar a ser um grupo, para você se expandir, para você deixar de ser aquela coisa pequena, sem perder a sua individualidade, mas uma individualidade maior, e não esta material. Então isto serve como treinamento para depois você entrar na outra estrutura, que é a verdadeira estrutura, que é o grupo de almas. E esses grupos de almas estão transmitindo para os grupos espirituais, aqui encarnados, estão transmitindo esta atração, atração para ir se entrando no caminho ascensional. Mas não nos iludamos com estas coisas. Não confundamos estas coisas superiores, estas coisas do caminho superior, com a vida que se vive aqui. Por mais ordenada que seja. Bom, se não for uma vida ordenada em grupo, não tem nem princípio, não tem nem começo. Mas não é disto realmente que se trata. Isto é um treinamento para você ir entrando numa vibração um pouco maior, uma vibração um pouco mais ampla, para você ir sentindo esta possibilidade de se ampliar e depois então você entrar em contato com a verdadeira estrutura, que aí é no plano da alma. Então, isto é o que é ser escolhido, preparado e conduzido ao destino maior, que o pensamento dizia. E nestas coisas de almas, nestas coisas de vida, caminho de um destino maior, preciso sempre ter presente que não se vai adiante sem levar quem vem em seguida. Isto é uma verdade. Então você não vai adiante sem levar aquele que está logo atrás. Então aí precisa realmente ter estas almas, esses grupos de almas, como uma realidade, porque dali emana, dali vem esta força, esta intuição, e dali vem a capacidade para você lidar com quem está atrás, para que ele te siga, para que ele venha com você. E se uma alma já despertou para esse serviço, se lembre que tem um grupo coligado e que o grupo está sabendo qual é a rota. O grupo está sabendo qual é o caminho ascensional. Então a solução não está aqui fora, não. Nem na vida grupal aqui fora. A vida grupal aqui fora é um treinamento. É uma forma de você treinar para isso, de você se abrir para isto e começar a perceber isto. Mas isto vem do interno, isto vem do grupo de almas, que lá é inconcebível não ser grupo. Aqui tem muitos seres que ainda têm a ilusão de caminhar sozinhos e caminhar individualmente. Mas nos planos internos não existe mais esta ilusão. Então, a vida grupal entre as almas, o grupo de almas, é uma realidade bem consciente para a alma evoluída. E isto aqui é uma preparação que deve ser feita da melhor forma possível, da forma mais honesta e sincera possível, mas que não se pretenda nada disto, porque a coisa não está aqui. Está claro isto? Quer dizer, não se pretenda nada disto com relação ao destino superior. Não com relação à vida aqui, porque a vida aqui pode ser até muito mais ordenada do que a vida comum. Mas isto não é feito em função da vida aqui. Uma pessoa nos ouviu falar em almas jovens e almas antigas. E ele então quer saber o que é isto. Quando se diz uma alma antiga, se quer dizer uma alma que teve muitas encarnações positivas. E com tantas encarnações positivas, ela ficou experiente,
ela ficou em condições de ajudar na evolução planetária ou de irradiar para que outras almas amadureçam. E embora podem ter sido criadas mais ou menos juntas, umas são mais antigas do que as outras, porque tiveram mais experiências positivas, porque aprenderam mais, porque tiveram maior número de encarnações. Quanto menos encarnações uma alma teve, mais jovem ela é, porque ela não tem a mesma experiência, ou ela não fez as mesmas experiências positivas. Agora, ele está perguntando também como fazer para termos acesso de forma consciente ao corpo de luz. Bem, nós chamamos de corpo de luz aquele corpo que se forma no nível espiritual. O nível espiritual está além do mental, além do intuitivo. Se forma no nível espiritual, é um corpo muito sutil e que nos serve para reconstruir o planeta. Tudo aquilo que no planeta necessita de reconstrução, tudo aquilo que no planeta necessita de revitalização, de reencontrar o seu caminho do ponto de vista da energia espiritual, então nós usamos este corpo para fazer esse serviço. Então este é um serviço prestado em nível espiritual, o da reconstrução do planeta. O corpo de luz serve para isso. E como este planeta deve ser reconstruído, depois de toda esta destruição que está em andamento, o planeta vai ter que ser reconstruído. Então, por isso é que, nesta etapa da evolução da humanidade, o corpo de luz está sendo estimulado. E a construção do corpo de luz é algo muito atual para os seres, porque nós vamos precisar deste corpo de luz já feito, já formado, para colaborarmos na reconstrução do mundo, quando chegar este momento. Existe um livrinho de bolso chamado Sagrados Mistérios. Sagrados Mistérios é o que fala deste corpo de luz. Resume tudo com respeito deste corpo de luz. Este corpo de luz começa a ser formado e começa a surgir quando o eu consciente, a alma e a mônada iniciam um relacionamento entre eles. Então são níveis que têm que começar a se interligar para que o corpo de luz possa ser formado. A personalidade, o eu consciente, vai ficando consciente da alma, da energia da alma, vai seguindo a alma. Isto quer dizer que a alma já está num relacionamento bastante real, intenso, com a mônada. Então, quando este fio está formado, desde a mônada até o eu consciente, então o corpo de luz tem condições de ser desenvolvido. E o que devemos fazer, pergunta uma pessoa, para evitar os pensamentos negativos no dia a dia? Quando você coloca a mente num assunto superior, a tendência é os pensamentos negativos irem diminuindo, é os pensamentos negativos irem perdendo força, porque os pensamentos negativos medram, eles se desenvolvem porque encontram espaço para eles. Se você pensa em coisas elevadas, se você se dedica ao estudo de coisas elevadas ou a pensar em coisas elevadas, os pensamentos negativos têm menos clima para ficarem acontecendo. Uma pessoa pergunta o que há por trás desta atual crise de energia no planeta. Porque há muitas explicações materiais para a crise de energia, mas essas explicações materiais sobre as coisas são para aqueles que só veem as coisas muito de perto, para os míopes espirituais. Mas as coisas não têm razões materiais.
A energia está em crise, todos os tipos de energia, porque o homem não sabe lidar com a energia. O homem não compreendeu a energia e não sabe lidar com ela. Então, como essa, falta água, falta luz, falta isto, falta aquilo, porque o homem não aprendeu a lidar com a energia. Então, esta energia, sob a forma material, vai entrando em crise, porque nós não sabemos lidar com aquilo que está por dentro destas energias.